Já teve curiosidade para saber como é que funciona a importação e exportação de animais vivos? Quer saber mais ou menos o quanto movimenta isso? O que você precisa fazer para trazer aquele animal vivo para sua feira? Ou mandar o seu pet lá para fora? Vem com a gente que eu vou dar um passo a passo mais ou menos como funciona a importação e exportação de animais vivos. Então, solta a vinheta, acompanhe esse vídeo até o final, que tá bem bacana. Tô esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Vocês são nosso combustível, então muito obrigado e bora para mais um. Gente, tava verificando e por incrível que pareça eu tava zapeando de canal outro dia na TV e me reparei com um tal do canal do boi. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, como é que faz a importação desses animais ou a exportação desses animais perante comércio exterior? E aí lá fui eu estudar. Vamos lá. Pessoal, tudo acontece pelo seguinte. Primeiro de tudo, lembra quando eu falei lá atrás sobre admissão temporária ou importação temporária? Aula aqui em cima sobre isso, que eu falei para máquinas, equipamentos, para feiras, etc. Isso talvez funcione também para esses animais de exposição. Mas pensando no pressuposto do tipo do animal, também pode ser um animal comprado lá fora ou um animal que você quer mandar lá para fora, uma exportação ou importação, tudo depende, tá bom? Mas a ideia é sempre a mesma. Vamos lá. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, você tem que analisar o NCM. Aula aqui em cima sobre NCM. Por quê? Porque de qualquer forma, de qualquer maneira, o NCM é o coração da operação. Ou seja, tanto para importar quanto para exportar esse tipo de animal, esse tipo de carga, digamos assim, você deve verificar a classificação fiscal dele, ok? Beleza. Mas a premissa parece muito mais simples do que se imagina. Por que eu falo que parece mais simples, mas não é tanto? Vamos lá. Vamos dizer que você vai trazer um boi vindo, sei lá, da Europa. Aí você comprou o seu boi para sua fazenda enorme, etc, etc, etc. E é um boi, sei lá, campeão, uma vaca campeã, alguma coisa do tipo. O que você vai precisar para trazer esse tipo de mercadoria? Infelizmente é tratado como mercadoria agora, mas vocês vão entender o pressuposto. Lembra quando eu falei sobre certificados fitossanitários? Então, para produtos de origem animal, etc., para animais vivos, você vai precisar de dois tipos de certificado. Primeiro, que é o certificado zoossanitário, que ele vai informar que aquele animal está em plenas condições, etc, etc, etc. Isso do país de origem. E também um outro certificado chamado licença CITES. O que é a licença CITES? É uma licença específica que você solicita, ou seja, você tem esse jogo de documentos, além de invoice, packing list e outros maneios de embarque, e vai mandar tudo isso para o IBAMA, ou seja, você vai ter que fazer uma aula aqui em cima sobre a LI para IBAMA. Por que eu dei esses dois exemplos? Vamos lá. O zoossanitário, o certificado zoossanitário, é um veterinário que vai falar assim, olha, esse animal está em plenas condições, por exemplo, se é do sexo feminino, não está prenha, não está grávida, nem nada, e pode seguir viagem. É como se fosse uma carteirinha, um passaporte do animal, tá bom? E o que acontece? Não necessariamente, aliás, necessariamente você vai ter que traduzir esse zoossanitário. Então começa a complicar-se um pouquinho mais esse tipo de situação. E lembrando que
99% dos casos dos animais são necessárias ali pré-embarque. Ou seja, você vai classificar, você vai ter N coisas e os animais eles vão ter que ser verificados, chipados, etc. Vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que você vai trazer uma família de cachorros, sei lá, para vender no seu pet shop. E venda de pet shop aqui no Brasil é considerada proibida em alguns estados. Mas vamos dizer que você teve uma licença especial para vender aquele tipo de cachorro, tá bom? Ele vai ter que ser chipado. Mesma coisa cabe para os outros animais também. Então sim, eles vão ter que ter uma rastreabilidade de onde nasceu, onde surgiu, para onde vai, etc. Todo o chip dele. E isso, inclusive, é dele. Ou seja, é como se fosse, por exemplo, e eu vou dar um exemplo ridículo, mas vocês vão entender mais ou menos. É como se a gente fosse chipado e a gente tivesse o nosso passaporte. No nosso chip tá lá as informações. Então, o CPF, o tipo sanguíneo, etc. E o passaporte está falando, está apto para ir embora. Funciona mais ou menos nessa jogada, nessa pegada, tá? Então, é um pouco mais complicado. Então, de fato, o veterinário, lá na origem, tem que falar: olha, esse animal está apto para viajar. E detalhe muito importante: transporte de animais, gente, é muito caro e é muito complicado. Não são todos os armadores, aula aqui em cima sobre armadores, que aceitam. Torna-se muito caro, muito custoso e tem uma série de não digo problemáticas, mas tem uma série de situações que podem te complicar. Então, assim, é meio que pra gente grande mexer com esse tipo de carga. Animais vivos, cavalos, éguas, vacas, bois e outros tipos de animais são cargas complicadas de você trazer. Então, sim, quando você vai lá e vê no canal do boi esses leilões que acontecem, normalmente já está o animal nacionalizado aqui no Brasil. Então, de fato, ele pertence a alguém e ele vai ser vendido, ou enfim, seja lá o que for. Mas é muito mais... O buraco é muito mais embaixo você trazer animais ou você exportar animais. É a mesma, a premissa é a mesma, o caminho é o mesmo. Tem que ter a licença, o certificado de zoossanitário, sim, e a licença CITES. É necessário que seja feito dessa forma. Lembrando que é sempre auditado por um veterinário. O veterinário ele coloca lá o número de identificação dele falando assim: esse animal está apto ou não está apto. Uma situação muito interessante, uma outra pessoa, uma grande amiga minha, chegou para mim e falou assim: Thiago, e caso seja uma vaca que esteja prenha, como se faz isso? E aí eu te falo, não faz. Sabe por que que não faz? Porque o bezerro que está dentro dela, ele pode nascer, ele não é chipado, ele não tem informações. Isso é complicado pra caramba. E o animal tá em transporte. Então, normalmente, não estou dizendo que é via de regra, mas normalmente animais prenhas, vacas, éguas e outros tipos de animais não viajam, não podem viajar. Então, assim, quando trata-se de um macho, ok, é mais tranquilo. Quando trata-se de uma fêmea, ela não pode estar em período de fertilidade ou prenha. É bem complicado você trazer animal. Então, quando você vê o canal do boi ou outro tipo de situação que é envolvida com animais importados ou exportados, existe uma grande engenharia para isso. Não é tão simples assim. Então, você, importador que faz isso, olha, eu convido vocês, vem dar uma aula com a gente, porque é muito complicado e é muito curioso para mim, tá bom? Uma coisa interessante, LI do IBAMA costuma demorar. Não é tão simples assim, não é de 5 a 7 dias corridos, costuma demorar. E muitas vezes, por falta de informações, são indeferidas. Então, é bem difícil. Eu confesso, é um nicho de mercado fantástico, movimenta muito dinheiro,
mas ele tem que ter um passo a passo muito bem feito, senão dá ruim. Ah, Thiago, e pode dar um canal diferente de verde? Pode. Como todo tipo de carga, pode dar um canal diferente de verde. Aí o buraco complica-se mais ainda. Como é que o fiscal vai ter parâmetro para analisar uma carga viva? Então tudo é um pouco mais complicado. Obviamente, por uma LI deferida, certinha, bonitinha, é fatalmente que aquilo seja mais para o canal verde. Mas existem as exceções. Então, muito cuidado com isso. Carga viva, animais ornamentais e etc. são muito complicados de você importar. Não é tão simples assim. Então, muito cuidado com aquele cara que fala assim: olha, eu comprei meu cavalo, sei lá, na Arábia Saudita. Tem um pouquinho de cuidado com isso. É um mercado muito bacana, mas muito difícil de se trabalhar. Tá bem? E eu sempre falo, eu sempre quero aprender mais e mais para trazer mais informações para vocês. Tá bom? Gente, aula diferente é uma aula que eu precisei estudar muito e ter muito cuidado para passar esse tipo de informações para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faz a consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, pra gente seguir construindo um caminho bacana, tá bom? Mas além disso, pessoal, tô vendo que tem gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vamos lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a mais de 300 vídeos prontinhos de graça para vocês. É todo o meu conhecimento que tá lá, tá bom? Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que só assim em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5h da tarde, entra no Instagram, toda quinta-feira, tô lá ao vivo para vocês e ajudar vocês a tirar sua dúvida pontualmente. Custa R$0 também. Mas além disso, gente, já metralharam o like? Já deixaram o seu like? Então deixa o like. Faz teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é muito bacana e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilhe para aquele seu amigo, assim, aquela pessoa que você conhece que fala assim: ah, importar animal é fácil. Veja que não é tão simples assim e que o caminho pode ser muito mais complicado do que se imagina. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária ou, por que não, sugestão de aula. Eu sempre ouço vocês, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Com o Max, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenham uma ótima aula.